a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um culto. Vamos começar a oração. Baixem suas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais uma noite que estamos aqui, Pai, na Tua presença. Senhor, que nós possamos abençoar pessoas por meio da Tua palavra e do que nós vamos falar aqui, Pai. Que essa live possa servir de conforto para aquelas pessoas que estão assistindo e que nós possamos falar do Teu nome por onde nós possamos andar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com os salmos e hinos. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia da vitória do meu Rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei.
Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Romanos 8, 31 ao 39. Romanos 8, 31 ao 39. Faremos uma leitura responsiva. Eu lerei os ímpares e Keila os pares. Romanos 8, 31 ao 39. Vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu sou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tu és santo, Poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te louvo eu te louvo para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Tu és o Senhor, tu és Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. És Emmanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te louvo eu te louvo para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Tu és o Senhor, tu és Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. És
Esperei com paciência em ti, até que o Senhor se inclinou pra mim. Esperei com paciência em ti, até que o Senhor se inclinou pra mim. E ouvi o meu pranto, me tirou do poço, do lamaçal de destruição. E ouvi o meu pranto, me tirou do poço, do lamaçal de destruição. Glória, poder e majestade sejam dadas a ti. Força, domínio e governo devolvemos a ti. Eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Esperei com paciência em ti, até que o Senhor se inclinou pra mim. Esperei com paciência em ti, até que o Senhor se inclinou pra mim. E ouviu o meu pranto, me tirou do poço, do lamaçal de destruição. E ouviu o meu pranto, me tirou do poço, do lamaçal de destruição. Glória, poder e majestade sejam dadas a ti. Força, domínio e governo devolvemos a ti. Eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Esperei com paciência em ti. Amados, nesse momento vamos orar pela nossa nação, vamos orar por esta pandemia, esse Covid-19 que tanto tem feito estrago em diversos lugares, na economia, educação, serviços sociais e entre outras áreas. Que nesse instante você possa estar aí na sua casa, no seu conforto, onde quer que você esteja, que venhamos estar fazendo desse momento de reflexão e de conversa com o nosso Deus. Que você possa aproveitar, curva a sua cabeça, fique de joelho, que nesse instante venhamos nos conectar ao Senhor. Nosso Pai, grandioso e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, santificado seja o Teu nome. Nesta hora te rogamos, ó Pai, pela nossa nação. Ó Deus, te entregamos esta nação em Tuas mãos. Toma conta, Pai, e reverte esse quadro em nome de Jesus. Sabemos que não é nós, não somos a nós, não é a nossa vontade, mas é a Tua vontade.
Não é o nosso querer, mas é o teu, Deus. Te rogamos, ó Pai, porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de uma intervenção Tua. Precisamos, ó Deus, de um milagre Teu, em nome de Jesus. Ó Deus, Tu sabes que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E grande tem sido as orações. Ó Deus, ouve-nos em nome de Jesus. Pai, que realmente, ó Deus, esse vírus possa ser mandado embora, que ele nunca mais possa voltar. Em nome de Jesus, faz isso. Ó Deus, famílias têm sido destruídas. Ó Deus, lares têm sido devastados. Pessoas têm sido mortas, ó Pai. E muitas delas têm ido para o inferno. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia dos missionários. Tem misericórdia dos pastores, das igrejas. E nesse instante, ó Deus, estão com seus lares, seus cultos. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, nos ajuda. Nos dá ânimo, renova nossas forças. E que nesse momento possamos estar, ó Deus, nos dobrando diante de Ti. Nos rendendo diante de Ti. E buscando mais intimidade contigo, ó Deus. Que não venhamos distanciar, que não venhamos abandonar a fé, ó Deus. Mas que venhamos aumentar essa conexão e essa intimidade. Porque não há nada melhor do que fazer a Tua vontade. Não há nada melhor do que Te servir, Senhor. Então, ó Pai, intervém. E tem misericórdia daqueles, ó Deus, que estão ali na linha de frente. Seja ali na liderança, ali no congresso, os ministros, ó Deus, o nosso presidente, ó Senhor Jesus, e aqueles que estão ali, ó Deus, nos hospitais, nas clínicas, nos bancos, ó Senhor Jesus, tem misericórdia. E que realmente, ó Deus, eles venham, ó Deus, ser livrados e que cada vez mais a sua saúde seja restaurada e que eles venham ajudar ali ao máximo de pessoas. Ó Senhor Jesus, Te entregamos nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossa pequenez diante de Ti. Ó Senhor, sabemos que a vida está entregue em Tuas mãos, Tu faz o que Te apraz. Então, Senhor, nesta hora, Pai, venhamos Te entregar tudo isso. E venho Te deixar também, ó Deus, a mensagem que logo mais vai ser ministrada. Usa o pastor Mário em Tuas mãos. Ó Deus, usa, Pai, Teu Filho e coloca palavras sábias, ó Deus, que possa falar ao nosso coração e a mensagem vem de Ti, Senhor. Não dele, mas a mensagem é Tua. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que Tens feito. Mesmo em tudo isso, precisamos Te louvar. Precisamos Te engrandecer e ser gratos por tudo. Pelo suprimento, pelo livramento, pela água, pelas chuvas. Ó Senhor, quão maravilhoso Tu és, porque temos água. Então, Senhor, Te louvamos e assim Te oramos. Amém. Já a mensagem agora? Graça e paz para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa e também para aqueles que vão nos assistir. Que Deus possa estar abençoando todos vocês de forma especial. Nós queremos pedir perdão pela live de domingo. Não ficou boa porque nós tivemos 2 contratempos, as chuvas que foram intensas e também a internet que por conta da chuva perdeu a sua força. Então nós queremos novamente rever a mensagem de domingo para que os irmãos possam estar assim inteirados do que nós pregamos, já que domingo ficou complicado para se entender o que foi falado, tá bom? Então eu queria que vocês aí, mesmo no conforto da sua casa, abrissem as suas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 18, nós vamos fazer essa leitura e nós vamos dividir essa mensagem pelo menos mais em 2 partes. É um texto rico, um texto com muita informação e que pode nos ajudar, nos edificar como crente que somos. Então, 2 Timóteo 4, a partir do 6 ao 18, nós vamos fazer algumas considerações nesse texto, mais especificamente sobre algumas pessoas que o apóstolo Paulo cita no seu escrito. Então o texto diz assim, 2 Timóteo 4, do 6 ao 18, o apóstolo Paulo vai falar assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,
e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o século presente, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Damásia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muito males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse texto que temos em mãos. Te rogamos que o Senhor fale conosco através das verdades contidas, dos exemplos que podemos tirar, das lições que podemos tirar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja para cultuar o teu nome. Continua a abençoar, Deus, o nosso país. Continua a abençoar a nossa nação diante dessa situação que está imposta. Ó Deus, tem misericórdia, age. Ó Deus, dá sabedoria àqueles que podem produzir medicamentos para resolver essa pandemia, Senhor. Ajuda as autoridades, ó Pai, dá sabedoria no lidar com os mais diversos assuntos. E nos socorre, ó Deus. Muito obrigado pelo suprimento das necessidades, pelo teu amor, os teus cuidados, Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor. No nome de Jesus, amém. Então, o velho apóstolo está expressando suas últimas palavras. É uma palavra de despedida, mas não é uma despedida melancólica, não é uma despedida triste. O apóstolo Paulo não está revoltado, não é uma despedida de frustração, não é uma despedida de alguém que olha para trás e podia pensar o seguinte: eu poderia ter outra vida, eu poderia ter usufruído de outras coisas. Não. O apóstolo Paulo tem consciência do dever cumprido, da missão cumprida. Ele entende que o que Deus pediu para ele fazer, ele fez, né? Tanto é que ele vai expressar isso no versículo 7. Paulo vai dizer isso, quando ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então é um discurso de alguém que sabia o que tinha feito, que não deu murro no ar, que não perdeu tempo. O apóstolo Paulo sabia o que estava fazendo. Como ele bem disse, eu sei em quem tenho crido. E esse apóstolo agora vai morrer. Ele vai ser decapitado. E ele escreve esse capítulo 4 não como alguém frustrado, como alguém que está com raiva. Não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo tem consciência da sua caminhada, ele tem consciência daquilo que produziu, do instrumento que foi nas mãos de Deus, e o apóstolo sabia o que ganharia do Senhor, como resultado de toda essa dedicação, de toda essa entrega, de todo esse lidar com a obra do Senhor. Por isso que no versículo 8 ele vai dizer isso. E é interessante que ele não diz só respeito a ele mesmo, mas ele diz respeito a todas as pessoas que assim também procederem, todas as pessoas que caminharem a sua caminhada com Cristo. Paulo vai dizer que não só ele ganhará essa coroa, mas todos que assim entregam sua vida, né,
abrir mão de algumas coisas que de repente é de direito em favor do reino, em favor do evangelho, por causa de Cristo. E o apóstolo vai dizer assim no versículo 8: já a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, Paulo sabia, ele tinha entendido isso, né, que todo o seu esforço, toda a sua dedicação, toda a sua entrega ia resultar num prêmio dado pelo Senhor Jesus. Por isso que vale a pena caminhar essa caminhada. É uma caminhada árdua, às vezes uma caminhada cheia de desafios, às vezes uma caminhada cheia de lutas, mas vale a pena. E o apóstolo Paulo havia entendido isso. Mas eu queria destacar aqui algumas pessoas que o apóstolo Paulo vai citar nesse texto. Algumas pessoas que foram importantes no seu ministério, que o ajudaram, outros não. Mas Paulo cita aqui nesse texto essas pessoas. A primeira pessoa está aí no versículo 10, de 2 Timóteo 4. Ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Então Paulo está falando desse homem chamado Demas, um homem que caminhou com Paulo, um homem que viveu uma vida cristã ativa, um homem que sofreu as dores com Paulo, um homem que havia pago o preço por decidir caminhar com Cristo, um homem que participou da ceia do Senhor, um homem que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer, e eu fico entendendo que Paulo diz isso com uma tristeza profunda no coração. Quando Paulo diz assim, Demas, porque Demas me abandonou, Paulo está dizendo isso com uma tristeza profunda, porque Paulo havia caminhado com esse homem, ou esse homem havia caminhado com Paulo. Mas Paulo vai dizer que porque Demas amou o presente século, abandonou Paulo, abandonou a fé, abandonou a igreja e abandonou Cristo. É o que tem acontecido às vezes com tantas pessoas que vivem a caminhada cristã, estavam na igreja, vivia a vida da igreja, vivia a vida do reino, conheceu a Cristo, foi batizado e por causa das paixões do mundo, para satisfazer o desejo da carne, abandonaram. E Paulo vai falar desse homem, né, com profunda tristeza. E aí Demas abandona Paulo, né? Paulo que foi o grande escritor da Bíblia, o grande missionário. O pastor de Demas era Paulo, né? Porque às vezes as pessoas se justificam para sair da igreja, botando a culpa em pessoas. Eu saí por causa do pastor. Eu saí por causa do irmão. Mas Demas não tinha como se justificar, dizer que a culpa era do pastor dele. Afinal de contas, o pastor dele era Paulo. Mas Demas toma essa decisão, porque a decisão de servir a Deus ou não servir a Deus está nas nossas mãos. Nós é que temos o livre-arbítrio. Nós é que decidimos se queremos o céu ou o inferno. Se queremos viver uma vida abundante ou uma vida de tristeza. Uma vida em paz ou uma vida de perturbação. Está na mão humana essa decisão, se quer ou não quer. Infelizmente, Demas não quis. Se você abrir sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 4, 14, Paulo vai citá-lo. Colossenses 4, 14, Paulo vai citar aqui esse Demas. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, Demas é esse homem que também havia andado com Lucas, o escritor do Evangelho e de Atos. Paulo vai chamar
Demas de cooperador. Se você for lá para Filemon, versículo 24, Paulo vai citá-lo. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, Demas viveu os sofrimentos de Paulo. Demas sonhou junto com Paulo. Demas sofreu junto com o apóstolo. Mas agora, infelizmente, Demas abandona a fé. Demas abandonou Cristo e foi seguir a sua caminhada. Vira as costas para tudo e prefere viver aquilo que foi colocado no seu coração. Mas Paulo também aqui nesse texto vai citar outra pessoa, outro personagem desse texto que nós lemos, e que para mim é uma grata surpresa, porque João Marcos, esse rapaz o qual Paulo vai dizer aqui em 2 Timóteo, manda Marcos, é o mesmo João Marcos que ele vai ter um atrito. Se você abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13, está a narrativa do que aconteceu com Paulo Marcos, ou João Marcos, que era assim conhecido. Atos 13, a partir do 13 ao 15, diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Pifília. João, esse João Marcos aqui, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo um sábado à sinagoga, assentaram-se. Então esse João Marcos, ele vai com Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. E aí, diante do que ele vê, pessoas sendo libertas de demônios, pai de santos sendo humilhados, a guerra que havia ali espiritual, João Marcos diz assim, isso não dá para mim. Não é isso que eu quero para a minha vida. Aí vai e abandona Paulo e segue a sua caminhada. João Marcos diz, não, isso aí é complicado, eu não vou entrar nesse negócio. Eu não vou seguir essa viagem missionária. Vou voltar para Jerusalém. E volta. Vai-se embora. Porque às vezes as pessoas acham que a vida cristã é um mar de rosa. As pessoas acham que a vida cristã não tem lutas, não tem desafios, não tem dificuldades. Às vezes as pessoas entram na igreja achando que entraram no céu. E João Marcos achava que a viagem missionária era uma aventura. E aí, diante dos desafios que ele vê, ele diz, opa, não dá para mim não, vou voltar. E aí abandona Paulo e Barnabé. Só que no capítulo 15 de Atos, a partir do versículo 36, se você abrir aí a sua Bíblia, vai nos informar que Barnabé, que tinha um coração de mãe, um coração caridoso, chega para Paulo e diz, olha Paulo, João Marcos quer ir para a segunda viagem missionária. Ele decidiu, ele achou por bem em querer ir. E aí eu estou pensando em levá-lo. E aí Paulo diz, não vou levá-lo. Ele não está preparado. Porque nós temos que entender aqui, queridos, que Paulo não leva João Marcos, não era por uma questão de implicância, não era uma questão de, porque ele foi e veio embora, não. A questão de Paulo não querer levar João Marcos naquele momento, é porque Paulo entendia que ele não estava preparado ainda, ele ainda estava verdinho para enfrentar esse desafio da segunda viagem missionária. E aí Paulo e Barnabé vai ter um conflito por causa de João Marcos. Veja aí na sua Bíblia, a partir do versículo 36, do 15. Alguns dias depois,
Disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Pifília, não acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que viera separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então, por conta dessa situação, por conta desse problema, Paulo e Barnabé tiveram um conflito, um confronto. Porque Paulo havia entendido que João Marcos não tinha compromisso, que João Marcos ainda não estava maduro para enfrentar esse desafio de uma viagem missionária. E Barnabé queria que ele fosse. O que é que eu aprendo com isso? Qual é a lição que a gente aprende com isso? Com esse conflito entre Paulo, Marcos e Barnabé? É que na vida cristã, mesmo nós sendo crentes, mesmo a gente sendo restaurados, tem conflitos, tem confrontos. Os confrontos e os conflitos não estão longe de nós, eles podem existir. Mas esses conflitos, essas lutas, não podem nos tirar do objetivo maior, que é o reino de Deus. Porque às vezes pessoas nos machucam aqui, nos ferem aqui, mas lá na frente, essa pessoa pode ser um instrumento na mão de Deus. Vai ser bênção na sua vida. Vai ser um instrumento do Senhor para te ajudar. Porque a questão não é nós não termos conflitos ou termos conflitos. A questão é como resolvê-los. A questão é perdoar e seguir a caminhada juntos. Porque é algo maior, bem maior do que os nossos conflitos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos desencontros, que é o reino de Deus. E Paulo havia entendido isso. Mesmo diante do conflito que houve no capítulo 13 de Atos, capítulo 15, Paulo agora entende que João Marcos seria importante. Paulo entende que agora ele está maduro. Ele mudou. E aí Paulo vai mandar buscá-lo. Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz, olha, manda João Marcos. Ele me é importante para o ministério. Paulo havia entendido que João Marcos havia amadurecido. Às vezes os nossos conflitos é resultado de falta de amadurecimento, de sentar e conversar e resolvê-los. Às vezes o reino de Deus sofre, às vezes a igreja sofre, às vezes as pessoas sofrem por causa dos conflitos e pelo fato de não saber resolvê-los. Mas sempre pode haver conflito, sempre, porque nós estamos lidando com seres humanos. Tem pessoas que dizem assim, crente estão brigando. Onde é que está dizendo que crente não briga? A diferença não está em não brigar, a diferença está em resolver a briga, em resolver o conflito. E é isso que Paulo entende. Paulo vai dizer, olha, manda João Marcos, ele é importante. Paulo devia ter dito, não quero esse camarada aqui não. Ele já me deu dor de cabeça. Ele já provocou problemas. Não. Mas Paulo entende. Paulo tinha compreendido que Deus, ele muda o coração de pessoas. Que Deus trata com pessoas. Que Deus amadurece pessoas. Por isso que no capítulo 4 de Timóteo, 2 Timóteo, Paulo manda buscá-lo. Manda ele vir. Ele me é importante. Versículo 11. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo não ficou dizendo, não, esse camarada não vai dar certo não. Ele já
provocou problema. Porque muitas vezes é assim que a gente acha. A gente diz, não, fulano não, porque já me provocou problema. Tem muita dificuldade com fulano. E às vezes a gente não resolve. E esses conflitos, esses confrontos, essas dificuldades só atrapalham o crescimento do reino de Deus. O reino de Deus não se desenvolve. A gente adoece. Tem um bocado de gente por aí doente, dentro das nossas igrejas. Porque decidem não resolver os conflitos. Decidem não perdoar. Decidem ficar com remorso, com raiva do irmão. E aí não prosperam, não crescem. A vida espiritual é rasa, porque não resolve os conflitos. Preferem cair fora, preferem se distanciar, preferem abandonar a fé do que resolver os conflitos. Por isso que o apóstolo Paulo agora está dizendo, manda Marcos. Ele agora vai ser muito bom. Sabe por quê, queridos? Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não está nas nossas mãos. Nós não sabemos um segundo do que vai acontecer. E às vezes tem pessoas que hoje não são importantes, não servem para nada nas nossas vidas. Mas amanhã, essas pessoas podem ser instrumentos de Deus para nos abençoar, para nos ajudar, para nos socorrer. A prova disso é que Paulo e Marcos. Marcos agora vai ser uma bênção na mão de Paulo. Vai ser um instrumento de alcance de Deus. Porque Paulo decidiu não ficar guardando esse momento no coração. Por isso que o reino de Deus caminhou na mão de Paulo. Às vezes o reino de Deus não caminha, trava, porque nós insistimos em guardar mágoa no coração. Ressentimento por coisas que aconteceram, por dificuldades que foram levantadas. E aí a gente vai morrendo a cada dia espiritualmente, vai adoecendo emocionalmente, vai adoecendo fisicamente, e a gente às vezes não sabe por quê. O reino de Deus sofre, a igreja sofre, os trabalhos sofrem, porque nós insistimos em guardar a mágoa no coração. Paulo não agiu assim. Paulo havia entendido que agora Marcos tinha melhorado, tinha mudado, tinha sido trabalhado e agora vai ajudá-lo no ministério. Vai dar continuidade àquilo que Paulo havia começado, porque o apóstolo Paulo vai morrer. Ele vai ser decapitado. E Marcos vai ser importantíssimo no ministério paulino. Vai ser importantíssimo no reino de Deus. Vai ser um instrumento nas mãos de Paulo. Vai ser uma bênção na vida de Paulo. Às vezes a gente fica se alimentando dos conflitos. Conflitos sempre vai haver. Nem todo mundo é obrigado a pensar como eu penso. E nem as pessoas são obrigadas a pensar, nem eu sou obrigado a pensar como as pessoas pensam. Mas nós precisamos resolver os conflitos para um bem maior, para algo bem maior, que é o reino de Deus. E era isso que Paulo tinha em mente. E também Marcos não ficou com ressentimento. Marcos podia ter dito, eu não vou não, porque na segunda viagem missionária ele não quis me levar. Não, Marcos se dispôs. Marcos vai e vai ser usado por Deus, porque decidiu não guardar mágoa no coração. E Paulo também vai citar aqui no texto de 2 Timóteo, outra pessoa, chamado um tal de Alexandre. Esse Alexandre, ele foi um pedaço de ferro no sapato de Paulo. Eu não sei se já entrou uma pedra no seu sapato. É ruim.
dói, machuca, incomoda. E esse Alexandre era uma pedra no sapato de Paulo, porque ele trabalhava com material, com latas, com cobres, e ele fazia imagem de escultura. E naqueles dias, Paulo está dentro de um contexto totalmente pagão, onde a idolatria era algo cultural, era algo normal. E esse Alexandre, ele foi um instrumento do diabo contra as mensagens paulinas. Paulo pregava contra a idolatria, ele pregava a favor. Porque pregar contra a idolatria era trazer prejuízo para Alexandre. E ele não queria. Por isso que Paulo vai dizer que ele resistiu amplamente à mensagem de Paulo. Ele vai dizer aqui, ó, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Esse Alexandre não queria saber do Evangelho, porque o Evangelho traria prejuízo. É o que acontece com tantas pessoas, né? Que não quer saber do Evangelho, porque o Evangelho traz justiça, o Evangelho traz verdade, o Evangelho traz luz, e elas preferem ficar na escuridão. Esse Alexandre resistiu a Paulo, não queria saber da mensagem de Paulo, pregava contra a mensagem de Paulo, difamava Paulo. Por isso que Paulo está dizendo que ele resistia fortemente às palavras de Paulo, à mensagem de Paulo, à pregação do Evangelho de Paulo. E aí Paulo vai dizer, o Senhor lhe dará a paga. Eu não vou fazer nada, eu não vou me expor, eu não vou brigar com esse homem. O Senhor lhe dará a paga. Deus fará a justiça, Deus pesará a mão dele, Deus vai puni-lo. E é o que acontece com todos, ou com qualquer um que se oponha à mensagem do Evangelho. O preço é alto, porque a obra não é nossa, a obra não é humana, ela é divina, ela é de Deus, mesmo sendo feita por nós, mas é de Deus. E ai daquele que tenta interferir na obra do Evangelho, no reino de Deus. Por isso que Paulo vai dizer para esse Alexandre, Deus lhe dará a paga. E nós temos visto isso no passar dos anos, de pessoas que se opõem, de pessoas que dificultam, de pessoas que não querem, de pessoas que perseguem, provam do peso da mão de Deus. E aí para a semana eu quero ver com vocês mais outras coisas aqui desse texto. Eu queria destacar o versículo 16, quando Paulo vai expressar profundamente o seu abandono. A igreja que Paulo tanto amou, que Paulo tanto serviu, que Paulo tanto se doou, abandonam o apóstolo. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não seja lhe posto em conta. Então, por que será que Paulo suportou tantas coisas? Por que será que Paulo passou por tantos desafios? Para a semana eu queria pensar com vocês sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos entender a necessidade que temos que resolver os conflitos, seja eles quais forem, quantos forem, precisam ser resolvidos para a honra e a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque a mesma nos exorta, nos chama, nos convida a entendermos que nós precisamos resolver as lutas, os conflitos. Nós não podemos matar ninguém das nossas vidas, porque o Senhor da história pode mudar, pode transformar
corações. Muito obrigado por esse exemplo tão bonito de Paulo, que manda chamar João Marcos para novamente ser instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós já estamos chegando ao término. Nós queremos agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer ao Grupo Louvor. Deus abençoe a missionária Lourdes, ao Eric, que está aqui também no controle. Enfim, a todos nós que nessa noite produzimos essa live. Que Deus possa estar abençoando você que estará aí assistindo na sua casa. E que o Senhor nos conceda uma semana na sua presença. Uma semana onde Ele nos livrará de todo o mal. Nós vamos estar orando e assim a gente estará encerrando esse momento. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse culto, por cada pessoa que teve a participação efetiva, Senhor. Que o Senhor continue a abençoá-los. Abençoa teu povo espalhado pela face da terra. Tem misericórdia de nós. Continua a ser conosco como nação. Eu quero te pedir também pelas outras nações que enfrentam esse momento, Senhor. Que tu tenhas misericórdia. Que o Senhor continue nos livrar, nos ajudar, nos socorrer, suprir as necessidades, como o Senhor tem feito até hoje. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações, o agir, o mover do Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.